Em Cabinda, a burla não é apenas um golpe financeiro. É um golpe na confiança, no futuro e na esperança de quem sonhava. As vítimas carregam marcas invisíveis, enquanto os burladores seguem sem remorso, chamando de trabalho o que destrói vidas. Bom, a princípio, burla é um ato de engano deliberado, geralmente, tanto para a pessoa obter vantagem, geralmente financeira. Por exemplo, na maioria dos casos, eles chamam, tem níveis nesse caso. Uma linguagem mais miúda, temos chantagem, temos o tipedro, passa aqui o termo, tipedro, pronto, dá até meio graça. E temos, portanto, que chamamos de, portanto, compra e venda, né? Era num sábado. Eu estava na defesa de um dos meus sobrinhos, trabalhava a defesa. E nesse mesmo dia eu entrei nas redes sociais, nem vi as publicações, não sei o quê. E depois aí vi o site que me chamou a atenção, que dizia que tudo o que estava à venda estava em promoção. Pastas, chinelas, sandálias. Cliquei na mesma página, vi o número e entrei em contato com os donos de lá. E praticamente alguém que atendeu para mim, alguém que atendeu e disse o seguinte: está disponível, podes fazer a transferência agora. E depois de eles dizerem que podem fazer a transferência, eu escolhi praticamente o que eu queria a partir do WhatsApp. E depois daí veio a segunda ligação, que é de uma menina. Eu recebi ligação dessa mesma menina. Disseram: não, mano, fica à vontade, já podes fazer a transferência. Eu fui até o banco, fiz a transferência. Depois de tudo isso, quando eu fazer a escolha, depois de eu fazer também a transferência no Banco Atlântico, recebo chamada de um cidadão: ah não, mano, fica à vontade, não sei o quê, e as coisas chegarão até a cabina, porque tudo aqui já está embalado. Agora, essa encomenda pesou 150 quilos. Neste caso, tens que fazer de novo uma transferência para nós podermos garantir essa encomenda até chegar até cabina. Essa encomenda chega até cabina. Eu, com a minha inocência, mando novamente esse mesmo valor. 50 mil de novo. 100 mil quase. E Pedro, funciona de modo a que alguém que usa um telefone, vamos lá dizer, analógico, não é? Não conhece a pessoa, mas ele liga, a pessoa vai discando alguns contatos. O contato que ele conseguir apanhar, ele conversa como se fosse conhece essa pessoa. Por exemplo, Tio João, lembra-se de mim? Eu estou aqui na província tal, precisamos do seu apoio. A irmã tal, que vivia na província tal, agora está nesse momento por questão de dificuldade, nós precisamos apoiá-lo. Então, funciona mais ou menos assim. Se a vítima for mais sensível, ela acaba por ceder por questão psicológica, por apelo à piedade. E acaba, na realidade, ceder de acordo com aquilo que ele quer, portanto, fazer. Certo dia eu estava em casa, deitada no sofá, relaxada. A minha tia chegou em casa a bater com muita força e eu assustei. Fui abrir a porta e a minha tia já começou a gritar comigo e eu sem entender nada. Ela estava a dizer que eu havia lhe burlado. Eu fiquei: como assim, tia? Como é que eu te burlei? Ela disse que recebeu mensagens minhas no Facebook a pedir um dinheiro, a dizer que iria pagar contas aqui de casa e que depois iria devolver dentro em breve. Fomos ver que conta era essa e vimos que alguém, afinal de contas, criou uma conta falsa com o meu nome e fotos minhas que estavam nas redes sociais, e por isso é que eu já não coloco fotos nas redes, a pedir dinheiro. E depois eu disse na minha tia que não era eu, e quando fomos ver, afinal de contas, já havia pedido dinheiro a outras pessoas conhecidas também. Só que, infelizmente, a minha tia caiu nessa burla. Geralmente, os burladores, eles trabalham, na sua maioria, trabalham de uma forma autônoma, não é?
eles usam a questão psicológica, fora da questão de magia, mas eles trabalham muito com o ser da pessoa. Nos níveis de apelos, estamos a referir apelo à piedade, eles começam com uma conversa tão amigável, fazem parecer que o que estão a falar é verdade, não há nada de diferente com base à conversa. Nota-se que é uma mentira misturada com verdade, é difícil você logo dar conta. Então eles começam com algumas questões íntimas, com algumas questões pessoais, com algumas questões que de facto comovem as vítimas. Elas começam com algumas interações que a vítima consegue sentir que de facto o que está a falar é certo, é verdade. Então, com base a essas questões que ela vai tocando da vítima pessoal, essas informações, vai fazendo com que a vítima tanto perca a confiança e ele ganha mais confiança através da vítima. Portanto, é mais ou menos assim, esses dados pessoais da vítima. Eu acho que as pessoas caem nisso porque são distraídas. E eu também acho porque às vezes são pessoas próximas, não desconfiam muito, né? Vão só lá ajudar sem medir esforços. Para conseguir esse mesmo valor, foi com muito sacrifício sua. E praticamente fiquei com trauma, doente, eu fiz muito tempo sem ter como me alimentar em condições por causa disso. Porque era um valores que eu vi que ia me ajudar bastante. Nós precisamos, na qualidade de ser professor e ser também cidadão, nós precisamos apelar à nossa população por meio das palestras, seminários, workshop, precisamos conversar, precisamos aconselhar, precisamos através dos veículos, portanto, dos órgãos da comunicação social, como a rádio, TPA, TV Zimba, entre outras redes televisivas, para informar a população que, de facto, a questão de burla é algo muito sério. O governo pode dar um jeito. Realizem palestras, realizem campanhas de sensibilização, consciencialização. Assim as pessoas podem saber. Cada um deve fazer o seu papel. O governo faz o papel, nós também fazemos o nosso papel. Por exemplo, nós, eu lidero um projeto solidário que é Criança em Ação. Nós temos dado palestras de consciencialização, palestra de capacitação, que também de vez em quando falamos sobre essa questão de burla, apelando à população, portanto, a não primarem pela prática e a cuidarem para não serem vítimas das mesmas práticas. Eu acho que os burladores são pessoas de má fé, agem de má fé, deviam ter que parar mesmo com isso. Vamos começar primeiro para quem pratica, para quem burlador. Os ditos kites burladores. É o seguinte, geralmente toda ação tem sempre uma consequência. Hoje tu consegues comer, consegues dormir muito bem com dinheiro que não te pertence, que pertence a outra pessoa. Essa pessoa trabalhou com suor, trabalhou com sofrimento para conseguir aquilo. Tu fazes chantagens, tu fazes compra e venda, tu fazes, portanto, ativas o modo de Pedro, tudo em prol de um único benefício, que é ganância, que é roubar o que está no outro. Como é que a tua consciência fica? Você tira o que do outro, vais comer, vais ter tua família, fica como? A vida é única apenas, e ela é recheada de momentos. Nós precisamos aproveitar a nossa vida o quanto mais antes. O que nós fazemos hoje pode não ser nós a colhermos, mas as pessoas também que estão ao nosso lado, nossos filhos, nossos pais, todos eles vão colher o que nós estamos a plantar. Se eu estou a roubar, é claro também que no futuro também vou sofrer essa consequência. Pode não ser eu, mas meu filho que vou nascer, de um modo ou outro também será um gatuno. O que é que vai ser? Pode não ser gatuno, mas vai sofrer uma consequência, é a lei da vida. Toda ação tem sempre uma reação. Então, para quem faz isso, convém parar de fazer, porque é crime, além de ser crime, isso cria danos, colapsos profundos às vítimas. As vítimas muitas das vezes sofrem de estresse, sofrem de depressão, muitas até acabam por se enforcar, acabam por perder a vida, porque perderam quantidade de dinheiros. Então, precisamos acabar com essa prática, porque ela põe em risco a nossa sociedade. Repito, isso é um câncer social. Se o governo não velar para essa questão, nós estaremos num momento, num colapso. Assim fica melhor. Você não pode fazer esse tipo de pergunta, já ouvi falar da burla. Se eu estou aqui para falar da burla. Bem, sobre mim, a minha vida antes de entrar no mundo da burla, não é? Só fui mais um jovem do bairro, como todos dizem. O A40 é uma
minha banda. Eu estudava na escola da Jeré. No momento eu perdi o meu pai, comecei a ser sustentado pela minha mãe. E as cenas não chegavam, tá vendo? As cenas não chegavam para me sustentar. Então eu tive que me virar da minha forma. Daí chegou a burla. Chegou a burla na minha vida. Entrou e graças a Deus me colocou onde eu estou agora. Bem, antes de entrar na burla, logo no momento em que eu perdi meu pai, era tudo, bem, era tudo fora de normal. Sem ter o que comer assim a 100%. A refeição por dia era apenas uma vez. Então tive que entrar no mundo da burla mesmo, para ajudar a minha velha, porque ela rala tanto. Esse tipo de negócio já tenho cotas, cambas, que me influenciaram a entrar no mundo da burla. Eles já faziam. Eu já lhes via por tábua de dinheiro, mano. Eles estão sempre aí, na party, com comuns. Eu sempre lá fraco. Decidi entrar para também estar como eles. A minha motivação foi mesmo que quando o negócio da minha velha não começou a andar, por isso é que eu tive que aceitar o que eles disseram para mim. Entrei e hoje em dia faço dinheiro. Descrição em primeiro lugar. Quando eu entrei nisso, os cotas, o único conselho que me deram é procurar fazer a vida. Comprar comigo, pôr estabilidade na mama e o resto é resto. Porque não tem como, mano. Quando o dinheiro estiver a entrar, é motivação. É motivação. Uns pensam em parar, não é? Pensam em parar, mas é já aquele que está bom de vida, já tem empreendimentos, porque ele sabe vai parar, tem sempre o que está lhe dar. Estás a ver? Já uma vez. As cotas do SIC quase me balearam nessa cena mesmo de venda. Estava a vender um produto e conseguimos tirar. Estás a ver? No tempo eram 3 milhões de kwanzas que a gente conseguiu tirar no primeiro pagamento. Aí ele fez a denúncia e era um cotarrijo mesmo também. Fez a denúncia e assim que estava a investigar, quase nos agarraram. Em certos momentos é por ingenuidade e outros por necessidade. Quando ele está a precisar, está mesmo a necessitar aquilo, não tem como não fazer o pagamento, se tu falares bem com ele. Quando estás a faifar, no momento da faifagem, é aí onde se diz tudo, não é? Com a burla, mano, eu estou bem de vida. Estou bem de vida. Tenho carro, tenho casas, mano, estou bem de vida. É preciso a gente fazer para ajudar a família. É tudo pela família. Não é fazer só por fazer por ilusão. Tem de fazer porque está surgindo uma necessidade. Em certos casos, mano, em certos casos. Mas é trabalho, mano. É trabalho. É só mais uma vida. Isso não é pensar. Praticamente nem sempre a gente pensa. Porque cada um está a fazer o seu trabalho. A burla tem de existir para dar lição às pessoas. Se ele aderiu, é porque é vítima. A gente aprende com os nossos erros. Tá vendo? Pensar muito aí nunca vais fazer. Nunca vais ter pão. Se você pensar muito, não, a vítima está aí a passar, mas nunca vais ter pão. Bem, últimas palavras, vou deixar o meu apelo. Porque também você que está a perder o dinheiro aí, trabalhaste. Então, antes de fazer as coisas do gênero, pensa bem. Porque você não viu o que você está a comprar, só vais fazer o pagamento. Como é que é? Tem que prestar mais atenção ao que está a se pagar. Tem que prestar mais atenção o que é que você está a fazer. Porque não vai ser o que é, mesmo até nas empresas, antes de você fazer um pagamento, ou numa loja, antes de você fazer um pagamento, primeiro pegas o produto, vais no caixa, fatura e fazes o pagamento.
tem de prestar mais atenção no que está a se fazer, porque o mundo está a evoluir, cada vez mais está a evoluir. Estás a ver? Esse é o meu apelo, então fiquem mais atentos porque o mundo estragou.